Um político evangélico, para ele exercer sua função com excelência, com eficácia, ele precisa ser mais do que apenas um crente, pura e simplesmente um crente. Ele precisa, primeiramente, ter chamado específico para a política. Às vezes a pessoa tem um chamado para a obra de Deus, faz a obra de Deus de uma forma correta, tem êxito na obra de Deus, tem sucesso na obra de Deus, dá frutos, mas isso não significa que essa pessoa também vai ter o mesmo sucesso como político, a mesma eficiência como político. Às vezes a pessoa tem os dois chamados, chamado para a obra e chamado para a política, mas às vezes só tem um. Esse é um dos motivos porque eu, isso é meu caso, não voto em um crente só porque ele é crente. Ele tem que ter também um chamado para a política. Em segundo lugar, o político evangélico ele tem de ter um conhecimento básico da política. Ele tem de saber, primeiramente, qual é a visão cristã da política. E para isso ele tem de estudar, tem de ler livros, assistir vídeos, se instruir. E inclusive o nosso livro Política para Cristãos, ele pode ajudar nessa instrução. Pode ajudar o político evangélico, até mesmo o eleitor evangélico, a ter esse conhecimento. E também ele tem de entender um pouco dessas ideias, dessas ideologias que permeiam o contexto político, porque o mundo político é movido por ideias. Muitas dessas ideias é que estão por trás de alguns projetos que afrontam o evangelho e que são nocivos à igreja. Então é preciso que nós tenhamos esse conhecimento, principalmente os nossos políticos. Em terceiro lugar, o político evangélico ele tem de ser coerente quanto à questão partidária. Ele não deve, por exemplo, dizer que defende valores bíblicos e está filiado a um partido que segue uma ideologia anticristã, antibíblica. Mas tem gente que faz isso, talvez por falta desse conhecimento, de que falamos. Mas é isso, não existe um partido político necessariamente cristão, 100% cristão. Mas existem partidos políticos que são claramente anticristãos, que defendem causas antibíblicas, incompatíveis com o evangelho. Aí eu pergunto, se um crente está filiado a um partido desses, você votaria nele só porque ele é crente? Bom, eu não. Você é quem decide, O voto é seu. Mas é isso aí, vamos considerar então essas coisas. Vamos considerar a questão do chamado, a questão do conhecimento básico e a questão da coerência no aspecto partidário. Gente, não vamos apenas votar em evangélicos. Vamos votar nos evangélicos corretos para fazerem a coisa correta da forma correta. Tá bom? Obrigado por ter assistido. Que Deus te abençoe.